que estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Verdadeiramente nessa noite, em espírito e em verdade. Se você veio adorar o Senhor, meu irmão, você não pode esperar por ninguém, você não pode perder tempo. Abre o teu coração, abre a tua boca e adora o Senhor. Que as palavras que saiam dos teus lábios nessa noite sejam palavras sinceras. Não se preocupa com quantidade, não se preocupa com quem veio ou com quem não veio. Se preocupe em adorar o nome do Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é a razão principal de estarmos aqui nessa noite. Oh, aleluia! Se não for para te adorar, abra tua voz e declara: que estou aqui te adorar. Se não for pra te adorar, se não for pra te servir, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, meu irmão. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar em espírito e em verdade, Deus. Eu quero te entregar o verdadeiro louvor, um louvor sincero, um
louvor que sai do coração, um louvor que sobe como um cheiro suave às tuas narinas. Aleluia! Se não for para te adorar, para que eu nasci? Estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Aplauda o Senhor.
escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em
pode curar a tua alma nessa noite. Não há O meu Deus pode curar a tua alma. O meu Deus cura a depressão. O meu Deus não mudou, Ele é o mesmo. O meu Deus dá alegria àquele que está triste. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. O Deus que não muda com o passar dos anos. Ele continua o mesmo. Eu não sei qual o estado que você chegou aqui nessa noite, mas tenha certeza de uma coisa: o meu Deus pode te curar. Aleluia. Abra tua boca e declara com sinceridade, meu irmão. Diga para ela: eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes fazer um milagre. Eu sei que tu és misericordioso. Eu sei. Eu sei que tu podes curar, Deus. Eu sei que tu podes libertar. Jesus, eu preciso. Declara mais uma vez. Creio que tu és a cura. Creio que não há. Oh, Deus. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aplauda o Senhor. Ele está aqui, meu irmão, e pode te curar. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Não mudou, tu continua o mesmo. Aleluia. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando escomar, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não, em silêncio está. Será sempre Deus, sempre me amará. Ele continua o mesmo. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando sempre em Deus. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando eu estou mal, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a sua voz ou não, em silêncio.
aplaudir a presença de Deus, meu irmão. Aplica. Oh, Deus, nós te adoramos. Aleluia! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu já posso sentir a Tua presença, Espírito Santo. Eu já posso sentir a Tua presença aqui no nosso meio, Espírito Santo. Eu já posso sentir a Tua presença aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Canta aí, irmão, canta para Ele. Abra a tua boca e louva para Ele. Louva assim para Ele, louva. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanhecer e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim, e essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com a simples poeirinha como eu? Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Eu não consigo entender a graça. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Você, Deus.
sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Ele me ama, Ele te ama também, assim como você é, imperfeito, pecador. Pela sua misericórdia Ele me ama. Ficar bem, Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é teu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Diga isso. Jesus está contigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é teu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está contigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus é teu amigo, tudo vai ficar bem. Jesus está contigo. Ele está com você, igreja. Ele está com você todos os dias, todos os minutos. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo. Adore, adore, exalte o nome dele nesse lugar. Ele está aqui, o general de guerra, o general de guerra. Ele está no nosso meio, então exalte o nome dele, se derrame na presença dele, adore somente a ele. Não consigo não consigo entender. Lava sob a nava xarabana, nerradobia neva subi a nava xerema neva. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Isso é para você glorificar Ele, meu filho. Isso é para você exaltar o nome dEle. Isso é para exaltar o nome dEle. Ele te ama como você é. Ele te ama como você é. A sua misericórdia, ela é infinita. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda. Aplauda Ele, aplauda. Aplauda o mais forte que você puder. Sai do teu lugar e vem adorar o Senhor em nome de Jesus com a tua oferta, meu irmão.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, por estarmos na Tua casa e termos a liberdade de ofertarmos, de devolvermos o dízimo, Senhor, que é um mandamento e que é por obediência à Tua palavra. Que Tu abençoe aqueles que assim o fizeram, que Tu nos dê graça, Senhor, para investirmos no Teu reino até que Tu venha. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Está conosco o pastor Antônio, pastor de Canidé, da Igreja Batista El Betel. E quando eu cheguei, nós chegamos quase juntos. E quando eu olhei para ele, o Espírito Santo disse assim: bota ele para pregar. Eu estou com a mensagem ali engatilhada, viu? Mas a gente tem que ir por aquilo que Deus nos manda. E eu sou obediente ao Espírito Santo. Então quem vai pregar hoje é o pastor Antônio. Faz aí do jeito que Deus te mandar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na presença de Deus nessa noite? Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 20. Obrigado. Capítulo 20 do Evangelho de João. E como o Espírito Santo é Deus, né, irmão? Ele também diz para mim: vá preparado que você vai pregar. Amém? Capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, eu queria ler com os irmãos. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu os lençóis de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu os lençóis de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado dos lençóis de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Curva sua cabeça por um instante, irmão. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças e glória pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade que me é concedida de pregar a tua palavra. Mas uma grande responsabilidade, Senhor. Eu peço a tua graça, eu peço o teu favor, a tua unção, a tua presença, que venha, Senhor Deus, se manifestar aqui no nosso meio, e que o Senhor venha falar através da minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha fluir, Senhor, e venha falar profundamente aos nossos corações, de modo que saímos daqui, Deus, fortalecidos, edificados e transformados para a glória do teu nome. É isso que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto bem conhecido de todos os irmãos, todos aqueles que leem a palavra, que estudam com amor a palavra do Senhor. Um texto concernente à ressurreição de Jesus Cristo. Tudo que envolve a morte de Jesus, tudo que envolve a sua ressurreição é um grande mistério. A Bíblia diz que a pregação da cruz, a cruz de Cristo, ela se tornou um grande mistério. E a Bíblia também diz que para
os gregos, essa pregação, a cruz de Cristo, era loucura. E para nós que cremos, é poder de Deus. Mas eu não quero me deter na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, da qual está narrando esse texto. Eu quero que os irmãos dessem atenção especial ao versículo de número 6 e ao versículo de número 7, quando diz que chegou e entrou o discípulo e viu os lençóis de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, este estava dobrado no lugar à parte. Diga para alguém que está do seu lado: o lenço estava dobrado em um lugar à parte. Meditando nesse texto, nós entendemos que alguma coisa Jesus quer nos revelar aqui. Como eu disse, tudo que está em volta da morte de Jesus, do seu sepultamento e da sua ressurreição, é um grande mistério. E a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas, está lá em Provérbio. A glória de Deus é ocultar as coisas, mas a dos homens é procurar descobri-las, é ir atrás, é examinar, é orar a Deus. Meditando nesse texto, Deus tem me dado uma palavra que eu pretendo nessa noite transmitir para os irmãos, e eu acredito que vai trazer edificação aos nossos corações, porque eu quero chamar a atenção para que observem a maneira em que Pedro encontrou as coisas ali no sepulcro. Ele encontrou as coisas de uma forma tal ali no sepulcro, que nos leva a meditar e a entender que Jesus está falando alguma coisa através disso. Ele chega, a Bíblia diz que tudo começa porque Maria Madalena, bem cedo, ela vai ao sepulcro, ela vai ao túmulo de Jesus. Observe que nós entendemos pelas Escrituras que nenhum deles estavam esperando a ressurreição, porque eles não compreendiam as Escrituras. Eles só vieram compreender isso depois. Eles só vieram entender isso depois. Lembra dos dois discípulos lá no caminho de Emaús, que iam para a aldeia de Emaús? Um chamado Cleopas, o outro, a Bíblia não revela o nome, que iam conversando, triste, abatido, acerca dos últimos acontecimentos concernente à morte do Senhor. Enquanto eles caminhavam e conversavam, a Bíblia diz que o próprio Jesus, que já havia ressuscitado dos mortos, os acompanhou e continuou ao lado deles, caminhando e ouvindo aquela conversa. E Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo acerca dessas coisas? Que coisas são essas que vocês estão falando? Eles olharam de um para o outro e responderam a Jesus: és tu, por exemplo, o único viajante, o único peregrino em Jerusalém, que não sabe os acontecimentos dos últimos 3 dias? E começaram a falar de Jesus, de todas as obras que ele havia feito, e disseram para ele: esse Jesus, nós pensávamos que ele seria a esperança de Israel. Tendo eles continuado a caminhada, se aproximaram da aldeia, e Jesus fez como quem ia passar adiante. E o texto diz que eles disseram para Jesus: fica conosco, já está tarde, o caminho é perigoso. E a Bíblia diz que ele ficou, mas Jesus pregou para eles. E que sermão maravilhoso deve ter sido esse, porque a Bíblia diz que Jesus, começando por todos os profetas, começou a dizer tudo que estava nas Escrituras acerca dele, e os exortou dizendo: como vocês são nécios, como vocês são tardios para entender as Escrituras, vocês não sabem, não entendem que convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória. Quando sentaram na mesa, que Jesus pegou o pão e partiu o pão, no partir do pão eles entenderam que era Jesus. Os olhos deles foram abertos e eles entenderam que era Jesus. No partir do pão, porque ninguém partiu o pão como Jesus partia, ninguém dava graça como Jesus dava. Então eles entenderam, e Jesus desapareceu diante deles,
Foi aí que o entendimento deles foi aberto e eles começaram a compreender as Escrituras. Correram lá onde estavam os outros em Jerusalém, estavam indo embora, estavam indo para Emaús, estavam lá, mas regressaram para Jerusalém e disseram assim: o Senhor ressuscitou e apareceu a nós. Mas quando eles chegaram lá já tinha notícia, porque uma mulher, Maria Madalena, já tinha visto Jesus. Ela confundiu com o jardineiro, é verdade, mas quando o entendimento dela foi aberto, ela viu o Senhor e o adorou. Mas Jesus disse para ela assim: não me toque, Maria, porque eu ainda não acendi o meu Pai, mas vai e diz aos meus irmãos, diz para eles que eu vou para o meu Deus e o Deus deles, mas também irei adiante deles para a Galileia. Quando ela chegou lá e deu essa notícia, Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava, correu até o sepulcro para verificar se realmente as coisas eram assim. Um correu mais depressa do que Pedro. Pedro era mais velho, mais vagaroso. Outro discípulo, que era João, era mais vigoroso, era mais veloz. Porém, não era tão ousado quanto Pedro. Alguns são mais velozes e outros são mais ousados. Alguns correm mais rápido, mas eles não têm a ousadia que alguns têm. Porque chegando o discípulo lá, que fora depressa, parando no sepulcro, olhou, viu os lençóis, mas não entrou. Mas Pedro chegando, entrou. Depois o outro teve coragem, influenciado por Pedro, e entrou também. E a Bíblia observa, está escrito aqui, que os lençóis de linho estavam ali, mas à parte estava um lenço. O que é que Jesus está querendo nos ensinar aqui? O que Jesus está falando aqui? Em primeiro lugar, o que significa esses lençóis estarem ali e esse lenço está dobrado? Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Romanos 6:9, que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, a morte não tem mais poder sobre ele. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Por que Jesus deixou os lençóis ali? Porque nunca mais iria precisar deles. Ele ressuscitou dos mortos, está vivo, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Só quem crê que ele ressuscitou, glorifica o nome dele. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: ó, Jesus ressuscitou. Primeira coisa que ele estava falando aqui: eu ressuscitei. Deixei os lençóis porque não vou mais precisar deles. O que é da terra vai ficar na terra. Jesus, no capítulo 3 de João, pregando para Nicodemos, ele disse assim, ó: quem nasce do Espírito é Espírito, mas quem nasce da carne é carne. Sabe o que ele estava dizendo? Quem nasce da carne vai morrer um dia, mas quem nasce do Espírito vai viver eternamente, vai viver para sempre. Ele deixou para trás os seus lençóis. É verdade que Jesus apareceu aos discípulos novamente. Foram 3 aparições, e é bem verdade que ele ficou 40 dias com eles, ensinando coisas concernentes ao reino dos céus. É verdade, mas a Bíblia não menciona de forma alguma que Jesus apareceu com aqueles lençóis novamente, não. Sabe por quê? Porque não era um fantasma, era o Deus vivo que ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, não mais com aquelas roupas, deixou para trás, porque não precisava mais dela. A morte não tem mais poder sobre Jesus. A Bíblia diz que ele venceu a morte, e ele foi capaz de até zombar da morte. Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele falou deste brado: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas tragada foi a morte pela vitória. A vitória da cruz é a maior vitória que o mundo já conheceu. A ressurreição de Jesus é o maior milagre de que se tem notícia.
Se vamos falar de uma religião, podemos dizer sim, a Bíblia fala de uma religião, diz que a religião pura, a religião que é aceitável diante de Deus, é aquela que visita o órfão e a viúva nas suas necessidades, que se guarda das contaminações do mundo e que refreia a língua. Se vamos falar de uma religião, então vamos dizer o seguinte: a nossa é a única religião do mundo, do planeta, cuja aquele que a criou, o fundador dela, ressuscitou dos mortos. Nenhuma outra religião que pode se chamar assim, que existe neste mundo. O seu fundador morreu, mas permanece morto até hoje. Os restos mortais continuam até hoje no mesmo lugar onde foi colocado, mas no túmulo de Jesus não. Quando entraram lá, só encontraram os lençóis. Só os lençóis estavam ali. Sabe por quê? Porque a morte não tem mais poder sobre ele. A morte não pode mais com ele. Ele ressuscitou dos mortos. E ele disse assim, ó: aquele que crê em mim não morrerá, mas passará da morte para a vida. Só quem crê que a morte não tem mais poder sobre a sua vida, dê um brado de louvor para Deus nesta noite. Porque aqueles que creem em Jesus já venceram a morte. Crente que tem medo da morte, irmão, é porque não crê na ressurreição de Jesus. A morte já foi vencida. E tendo ele ressuscitado dos mortos, já não morre. Olha para o teu irmão e diz aí: o Deus que tu serve não morre mais. Oh glória! Allan Kardec morreu, Ellen White morreu, Buda morreu, esses caras aí tudo morreram e continua até hoje. Mas o meu Jesus não, o meu Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo. Algumas igrejas ainda colocam a cruz dele lá e adoram ele como se ele ainda estivesse ali naquele lugar. Não, ele não está mais na cruz, ele não está mais ali. Os olhos dele é como chama de fogo, aleluia. Os pés dele é como latão reluzente, o cabelo dele é branco, irmão, e da sua boca sai uma espada afiada. Ele está vivo. Segunda lição. Primeiro ele deixou porque não ia mais morrer. Diferente de Lázaro, né, irmão? Lembra de Lázaro? Quem já leu a história de Lázaro? Capítulo 11 de João. Claro que leu. Quando Jesus chama Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, envolto com os lençóis, com lenço no rosto. E o que foi que Jesus disse? Desatai as faixas e deixa ele ir. Mas com as roupas que ele foi sepultado, ele foi para casa com elas. Por quê? Porque ainda ia precisar delas. Jesus deixou porque não precisaria mais. A morte não tem mais poder sobre ele. Lázaro ressuscitou, mas morreu. Jesus ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Segunda lição que aprendemos com o lençol de Jesus. Por que ele deixou ali? Porque seria vestido com uma vestimenta de glória. Ele não precisaria mais daquelas, porque seria impróprio. O lugar para onde ele iria, aquelas vestes eram impróprias, porque era terrena. Lembra da parábola das bodas? Quando o Senhor, o dono da festa, entra no banquete, e ele observa que tem um homem lá que não está de vestes nupciais, não está vestido adequadamente. O que é que você está fazendo aqui, rapaz? Não, é que eu entrei aqui de penetra. Não pode ficar aqui não. Só pode ficar na minha festa, no meu banquete, se estiver vestido com a vestimenta que eu dei, que eu ofereci. Aqui tem um armário, aqui tem um guarda-roupa e tem roupa para todo mundo. Você não pode ficar aqui. Tirem ele daqui e lance lá fora, onde há treva e ranger de dente. Ei, irmão, quem já nasceu de novo, quem já foi ressuscitado com Cristo, não precisa mais dos trapos desse mundo não, porque agora tem uma nova vestimenta. Tem vestimenta de glória. Da mesma forma que o profeta Elias foi arrebatado e deixou para trás o seu manto para aquele que precisaria dele, Jesus deixou seus lençóis. Lá no céu você não vai precisar de nada disso.
Um dia o meu filho mais novo perguntou para mim assim, eu estava indo deixar ele na escola, e ele me fez assim uma pergunta. Ele disse, pai, me diz uma coisa. O Ilquias, ele tem 7 anos. E ele disse assim, me diz uma coisa, pai. Quando Jesus voltar, que o senhor prega que Jesus vai voltar, lá na salinha, a mamãe ensina, as irmãs ensinam que Jesus vai voltar. Vai dar tempo eu dizer assim? Espera aí, Jesus. Eu digo, não, filho, não vai dar tempo não. O arrebatamento não vai dar tempo. Será no piscar de olhos. Eu disse, então, pai, se eu estiver lá tomando banho, eu vou pelado para o céu? Eu disse, não, meu filho, você não vai pelado para o céu. O seu corpo que é mortal vai ser revestido de um outro corpo. O que é corruptível vai ser, claro que eu não falei nessa linguagem, né? Vai ser revestido de incorruptibilidade. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Ô glória, o corpo que nós vamos receber já vem com roupa, já vem com tudo, meu filho. E é veste glória, é veste branca, ô glória. Porque a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque entrarão na cidade pelas portas e andarão vestidos de branco. Ei, meu filho, ele tirou a veste de luto, ele tirou a veste de humilhação e te deu uma veste de louvor, te deu uma veste de glória. Uma nova vestimenta está sobre a sua vida. Terceira lição. Quando ressuscitamos da morte do pecado para a vida da justiça, precisamos deixar para trás os trapos. É o que Jesus está nos ensinando. Pergunta para o seu irmão aí, você já deixou os trapos? Diz para ele assim, tem que deixar os trapos, viu? Não pode mais estar vindo para a igreja, adorando a Jesus e estar com a trouxa de trapo debaixo do braço, não. Tem que deixar para trás os lençóis da imundícia. Tem que deixar para trás os lençóis da maldade. Tem que deixar para trás os lençóis do pecado. Tem que deixar tudo para trás. Porque já ressuscitou com Cristo. E quem ressuscitou com Cristo pensa nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quem está ressuscitado com Cristo pensa nas coisas lá de cima, onde Ele está assentado. Porque as da terra são passageiras, mas as do céu são eternas. Oh glória! Quem ressuscitou com Cristo tem que deixar para trás os trapos. Era isso que ele estava nos ensinando. Deixar para trás os trapos. Devemos nos despir da nossa corrupção. Devemos nos despir do velho homem. Temos que nos despojar da velha natureza. Temos que tomar uma decisão. Porque tem gente, irmão, que aceitou Jesus, mas ainda é amigo do mundo. Ainda é amigo das coisas do mundo. Ontem eu até preguei na igreja. Até falei isso. Não essa mensagem aqui, mas tem crente, meu irmão. Tem crente que passa mais tempo na internet, passa mais tempo em Facebook, em Twitter, em Instagram, e não sei mais o que, do que na presença de Deus. Não tem pecado nenhum você assistir televisão, não tem pecado nenhum você ver internet, não. Nós estamos no século 21, a gente tem que usufruir sim, usar para o bem essas coisas. Mas tem crente, meu irmão, que não levanta de madrugada, mas é para orar, para ler a Bíblia, mas levanta de madrugada para postar besteira em Facebook. Tem gente que tudo que vai fazer, coloca lá. Acabei de acordar e tira uma foto toda assanhada. Quem quer ver uma marmota dessa? Vai para lá, assombração. O cara vai no banheiro fazer a necessidade, aí bota que está indo para o banheiro. Um dia o pastor aqui bota que está cagando. Fala, não, repita aqui. Vai orar, meu filho, vai buscar Deus.
Vai buscar a presença de Deus, porque o que Deus tem para ti é coisa grande. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Deus quer te usar. Vai buscar Deus em oração. O povo de Deus, irmão, precisa voltar a amar a presença de Deus. Precisa voltar a amar esta palavra. E sabe o que é o pior de tudo, irmão? É que tem homem casado, mulher casada, que passa a tarde todinha, o dia todo, internet. Glória a Jesus que Deus me deu uma mulher que não gosta dessas coisas. Um dia desses me disseram que uma mulher lá postou lá uma foto do marido acordando, o marido só de cueca, ela postou uma foto. Ela disse, está bem querendo dar ele para outra. Vai mostrar o que é dela. Ei, irmão, tudo que pertence a esse mundo tem que ficar para trás. A Bíblia diz assim, ó. O mundo com as suas concupiscências passa. Tudo que é nesse mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O que faz a vontade do mundo vão perecer, mas os que faz a vontade do Pai vão permanecer para sempre. Oh, eu sinto a presença do meu Deus aqui. Sinto a presença desse Deus também. E adore a Ele nesta noite. Adore a Ele. Ele deixou a veste para nos dar um exemplo. Deixa para trás a imundícia. Deixa para trás o mundo e me segue. Ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Tem que nascer de novo. Hoje em dia, em muitas igrejas, não se prega mais novo nascimento. Não se prega mais sobre santidade. Tem pessoas que acham que para servir a Deus, pode servir a irmão, tem que renunciar, irmão. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e decidimos seguir Ele, Ele nos dá duas coisas. Ele nos dá duas promessas. Primeira coisa que Jesus lhe dá, você é crente? Tem duas coisas que Jesus dá para crente. Primeiro, uma cruz. Quiser ser meu discípulo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Primeira coisa que ele faz é dar uma cruz. Segunda coisa, ele diz, se você for fiel e levar essa cruz até o fim, ele vai te dar a coroa da vida. Oh, glória. A primeira coisa que ele te dá é a cruz, irmão. Lá no céu não vai ter passaporte, não. Lá no céu não vai ter... Chega lá e diz, cadê o bilhete? Cadê a entrada? Não, você não está indo para um show, não. Lá no céu ele vai olhar e diz assim, cadê a cruz? Cadê a cruz? Senhor, a cruz está aqui. Então vai trocar por uma coroa. Vai trocar por uma coroa. Vinde bendito de meu Pai. Tome posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Olha para o teu irmão e diz assim, guarda a tua cruz. Guarda a tua cruz, porque um dia tu vai trocar ela por uma coroa. Crente que abandona a cruz vai chegar lá e não vai poder entrar. Porque a primeira pergunta que ele vai fazer é, cadê a cruz? É, irmão. Deus nos dá uma cruz e a cruz nos dá Deus. Só os que carregam a cruz verão Deus. Porque carregar a cruz significa negar-se a si mesmo. Hoje não estão mais pregando o evangelho de cruz, estão pregando o evangelho light. Um evangelho barato, um evangelho deturpado. Mas o evangelho da Bíblia, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que é poder de Deus, é o evangelho da cruz. O evangelho não pode estar divorciado da cruz. O evangelho que é destituído de cruz não é evangelho de Cristo, é anátema. A cruz e o evangelho andam juntos. Estão de tal forma, estão entrelaçados que não podem ser separados. Ele mesmo disse, convinha que o Cristo padecesse, depois entrasse na sua glória. Quarta lição.
O que Jesus está nos mostrando? Ele está nos mostrando que o sepulcro é uma cama temporária para os santos. Diga para o seu irmão, tem uma verdade para dizer para você. Agora entrega o recado a ele, você vai morrer. Agora diga, mas não vai ficar no túmulo para sempre. Jesus vai te ressuscitar. Oh glória. Sim, irmão. Oh glória, isso é uma boa notícia. Nós temos que louvar a Deus por isso. O sepulcro é uma cama temporária. Vamos ficar lá por pouco tempo. Nosso Senhor Jesus, por que Ele não comprou um sepulcro? Por que foi emprestado? Jesus não pagou plano funerário não, irmão. Não estou dizendo que ninguém para pagar. Pague se quiser precisar de um caixão. Mas Jesus não pagou. Por quê? Porque ele só ia passar um final de semana. Então para que ele ia comprar um túmulo se não ia ficar lá? Se o lugar ia ficar para outro? Foi só um final de semana. Então quem cuidou disso foi Nicodemos e José de Arimateia. Eles cuidaram disso. Foi esses homens que compraram óleo, embalsamaram e sepultaram. Tudo foi providência. Mas Jesus não se preocupou com isso não, por quê? Porque ele sabia que era só um final de semana. Agora ele disse para a gente assim, vocês vão passar um pouquinho mais de tempo do que eu, mas eu já venci a morte e eu dou um exemplo a vocês que a cama, que o sepulcro é uma cama temporária. Não vão ficar lá para sempre. Sabe por quê? Porque quando ouvirem a minha voz, os mortos vão ressuscitar. Quando eu bradar na terra e dizer que chegou a hora, os túmulos vão se abrir e vão dar de volta aos seus mortos. Oh glória! Quem crê que vai ressuscitar com Cristo? Quem crê que vai ressuscitar com Ele? Pode até morrer. A Bíblia diz assim, ó, está ordenado ao homem morrer somente uma vez, mas depois disso vem o juízo. Oh glória, se o arrebatamento não for hoje ou daqui uma semana, irmão, ou até a minha morte e a sua, você vai morrer, mas fique sabendo de uma coisa, não vai ficar lá para sempre. Jesus vai te ressuscitar. Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele falou acerca disso. Meus amados, com respeito aos que dormem, não quero que sejais ignorantes, como os que não têm esperança. Não seja ignorante. Porque os que não são ignorantes, os que conhecem a palavra de Deus, sabem que ao ressoar a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, Paulo estava dizendo que ele estava esperando Jesus para aquele ano, para aquele tempo, seremos transformados. De forma alguma precederemos os que dormem. Enquanto estivermos sendo transformados, eles estarão sendo ressuscitados. E nós juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. O sepulcro é uma cama temporária. O versículo 7 diz assim, ó. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado dos lençóis. Estava dobrado à parte, que o lenço. Eu não trouxe o lenço, o Claudinho trouxe um para mim emprestado. Estava à parte. Os lençóis estavam aqui de um lado da cama, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava aqui no lugar à parte. E isso foi observado e devidamente anotado. Qual a lição? No lenço propriamente dito, Jesus está nos dando uma lição. Vou falar de duas. Primeiro, sabe o que ele estava dizendo? Naquele grande dia, toda lágrima dos seus olhos será enxugada. Lá não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá doença, não haverá tristeza, porque as últimas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Naquele dia, Jesus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. O reino de Deus não consiste nem em comida e nem em bebida, mas em paz, em alegria e em gozo no Espírito Santo. Eu não sei o que é que você está passando, meu irmão.
Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando, nem quantas lágrimas você tem derramado. Eu sei de uma coisa, que todas as tuas lágrimas estão sendo colhidas, e todos os teus passos estão sendo contados. E naquele dia, Ele vai enxugar, Ele pessoalmente vai enxugar. E a lição do lenço é esta: eu pessoalmente vou enxugar dos teus olhos toda lágrima, vou te consolar. Oh irmão, quem está esperando esse dia, quem está ansioso por esse dia, de chegar naquele dia que o Senhor vai nos consolar, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos a lágrima. Tenha certeza disso. Paulo disse assim: eu tenho certeza que a nossa leve e momentânea tribulação causará para nós um grande peso de eterna glória. Paulo disse: eu tenho certeza, Romanos 8,18, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Oh glória, vai passar, toda dor um dia vai passar, toda lágrima um dia vai secar. Ele vai te dar consolo, Ele vai fortalecer a tua alma, Ele vai fortalecer a tua vida. Tem uma última lição que eu quero falar para você. Existia um costume judaico na época de Jesus, que era o seguinte: um senhor, quando ele sentava na mesa para tomar suas refeições, ele tinha um lenço. Não sei se você já foi a algum restaurante, mas tem restaurante que não dão nem guardanapo. É um lençol desse tamanho. Me levaram num restaurante lá no Rio de Janeiro, aí o irmão, aí o garçom veio e colocou um negócio aqui. Para que esse lençol? É porque está frio o lugar, é para se enrolar. Eu disse: não, pastor, isso aí é para a gente limpar no final. Mas eu falei brincando. Então, o senhor sentava, colocava o lenço sobre as suas pernas. E o servo, o escravo, ficava observando. E nenhum senhor de escravo dirigia a palavra ao escravo. Não, ele falava por meio de gesto. Porque escravo era considerado uma pessoa indigna e desprezível. Estava ali apenas para servir. Então nenhum senhor de escravo na cultura judaica falava, direcionava a palavra ao escravo. Ele falava por meio de gesto. E aqui Jesus usou esse costume para trazer uma revelação. Quando ele terminava a refeição, o escravo estava lá observando. Se ele pegasse o lenço, simplesmente pegasse o lenço e colocasse na mesa, em cima da mesa, ele dizia assim, ele estava dizendo: eu estou saindo da mesa e não volto mais. Pode tirar a mesa, pode limpar, pode levar tudo, porque eu não volto. Acabei minha refeição. Mas se ele pegasse o lenço e dobrasse o lenço, e o escravo estava observando, bem dobradinho, e colocasse no lugar à parte, ele estava dizendo: eu estou me levantando da mesa, mas eu volto. Você já entendeu? Você já entendeu? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou saindo, mas eu volto. Eu estou saindo, mas eu voltarei. E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ei, Jesus está voltando. Ele foi, mas ele voltará em breve para buscar a sua igreja. Você pode glorificar o seu nome nessa noite. Você pode adorar o seu nome nessa noite. Então fique de pé comigo nessa noite, você que está sentado. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: o lenço está dobrado. Diz: o lenço está dobrado. Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. Quem está esperando o arrebatamento da igreja, quem está esperando Jesus voltar, quem está esperando a trombeta soar, adora o nome desse Deus, glorifica o nome desse Deus, porque o lenço está dobrado no lugar à parte. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando, a tribulação que eu estou passando. Não te preocupa não, o lenço está dobrado, ele vai voltar. Ah, pastor, eu não aguento mais esta prova, eu não aguento mais esta enfermidade. Não te preocupa não, o lenço está dobrado, ele vai voltar. Pastor, eu não quero mais viver. Espera mais um pouquinho, porque o lenço está dobrado. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vigia, irmão, porque o lenço está dobrado. Quando eles entraram naquele túmulo, eles entenderam logo. Por isso que eles pregavam e diziam assim: Jesus está voltando. Eles pregavam como se Jesus tivesse morrido hoje, morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Era assim que eles pregavam. Eles pregavam com tanta urgência, com tanto poder, com tanta veemência, que eles diziam: arrependam-se dos seus pecados, porque o Cristo está voltando. Os céus vai deter ele por um pouco, mas daqui a pouco não vai poder mais, e ele vai rasgar os céus e vai descer. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no túmulo, o lenço estava dobrado. Glória a Jesus. Você crê nisso? Então te prepara, porque Ele está voltando. Levanta assim as tuas mãos. Tem alguém nessa noite para se entregar a Jesus? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, vem agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, vem agora. Fecha teus olhos. Diga assim comigo: Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado porque eu creio. Tu me deu essa esperança, Senhor. O Teu Espírito Santo me diz isto, que Tu hás de voltar. Tu hás de voltar, Senhor. E eu creio que a Tua igreja vai ser arrebatada. Nós iremos morar contigo toda a eternidade. Pai eterno, derrama sobre nós o Teu Espírito e nos firma cada vez mais na rocha, porque cremos que iremos morar contigo. Amém. Ora por ele aí mesmo, irmão. Ora aí, Beto, por ele aí mesmo. Ora por ele aí, ele está aceitando a Jesus. Olha para o teu irmão e diz assim, ó: você vai, mas você vai voltar. O lenço está dobrado. Meia-noite tem vigília. O lenço está dobrado, está aqui, ó, do meu lado. Você vai, mas meia-noite nós estamos aqui de volta. Nós estamos aqui até desde domingo, irmão. Tem sido uma bênção. E nós vamos até domingo. É a semana toda. E quem tem perdido muita coisa do céu. Deus tem feito um rebuliço grande. E vai continuar fazendo. Amém? O negócio está tão gostoso, se der certo, eu vou fazer o mês todinho. Porque está bom demais, viu? Amém? Levanta as mãos, ó. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Se você crer como eu creio, diz assim, ó: amém! Antes de sair, diz assim: até daqui a pouco.